Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está comigo há muito tempo, você que está há pouco tempo, ou talvez você que está chegando hoje. Esse nosso encontro quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Estamos vivenciando a graça do tempo quaresmal, estamos bem próximos de celebrar a Semana Santa, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então não vamos perder tempo, vamos preparar bem o nosso coração para que nós possamos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição que nos salva, que nos liberta. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia agora, hoje quarta-feira, vamos abrir a nossa Bíblia em São João capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 42. São João capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 42, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis que ouvistes, o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos meditando o Evangelho de São João e há alguns dias nós estamos ouvindo essas discussões de Jesus aqui com os judeus, com algumas autoridades religiosas da sua época. Mas hoje tem um detalhe especial. Jesus está falando para aqueles judeus que haviam acreditado em Jesus. Olha como é que começa o Evangelho de hoje. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Então alguma coisa aqui já mudou, né? Alguns corações já foram se abrindo, porém ainda de forma muito relutante. Eles disseram: Nós somos filhos de Abraão. E Jesus, com muita paciência, com muita misericórdia, trata de educá-los. O Evangelho ensina. Então Jesus trata de pedagogicamente educá-los, fazê-los compreender que, dizendo-se filhos de Abraão, que é o pai da fé, eles não estão contradizendo o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: se vocês forem assim filhos de Abraão, pois pratiquem as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? O que Abraão fez? Abraão pegou o seu único filho e ia oferecer, porque queria ser obediente. Ele é o pai da fé por causa disso, porque foi obediente, porque acreditou. É um exemplo de alguém que soube ouvir a voz de Deus. O obediente quer dizer aquele que sabe ouvir. Ouvir, audir, está à escuta. Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão,
vocês iriam fazer as obras de Abraão, façam as obras de Abraão. Ou seja, obedeçam, acreditem, tenham confiança. É o que vocês não estão conseguindo ter em mim. E aí Jesus trata de revelar. Revelar quer dizer tirar o véu, é se mostrar, é de fato fazer aqueles homens e também aquelas mulheres, aquele povo, acreditar na sua palavra. Acreditar que Jesus, na verdade, ele veio dar cumprimento à lei. Ele não veio substituir a lei. Ele não veio tirar nada da lei. Como ele mesmo disse, nenhuma letra, nenhuma só vírgula será tirada da lei. Mas eu vou levar ao pleno cumprimento a lei. E aí Jesus fala aqui sobre algo muito interessante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente lembra que quando Jesus estava ali diante de Pilatos, ele perguntou: e o que é a verdade? Jesus permaneceu calado porque a verdade é Ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos em uma sociedade onde a verdade ela é muito relativizada. Cada um possui a sua verdade. Cada um quer ter a sua verdade. Mas a verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Não falou as verdades. A verdade. E veja, a verdade, ela tem uma consequência. Quem conhece a verdade se torna livre. Meus irmãos, quantas vezes nós cometemos pecados, às vezes pecados graves, às vezes pecados veniais, mas quantas e quantas vezes nós conhecemos o pecado, nós cometemos o pecado por causa da nossa ignorância. Quantas vezes nós nos culpamos de no passado termos feito coisas, como diz São José Maria Escrivá, horríveis e horrorosas, porque na verdade a gente não tinha consciência, a gente era ignorante naquele aspecto. E hoje não, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade de Cristo, nós conhecemos a verdade que é Cristo. E por isso que a gente pode ir se libertando desses vícios, dessas manias, desses pecados, dessas imperfeições. Então, verdade e liberdade são duas palavras que estão em plena comunhão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eles vão dizer, né? Nós não nascemos do adultério, nós não somos escravos. E Jesus diz para eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. São João da Cruz tem uma frase muito interessante em que ele diz que para prender um passarinho basta um fiozinho muito fino, uma linha. Para prender um passarinho basta um fiozinho muito, né? Como esse aqui do meu hábito que está soltando, olha só. Muito fininho, basta isso aqui, ó, para prender um passarinho. E quantas vezes nós nos aprisionamos a determinadas realidades de pecado? A gente não mata, a gente não rouba, a gente não se prostitui, mas a gente fala mal dos outros, a gente julga, a gente é egoísta, nós somos mesquinhos. Muitas e muitas vezes nós usamos a própria prática religiosa como uma vaidade. Nós muitas e muitas vezes não obedecemos à voz de Deus, mas obedecemos somente a nossa própria vontade, né? Então, para prender um passarinho, São João da Cruz dizia, basta uma linha fininha. Talvez não sejam pecados graves, mas pecados que eu ainda não consegui me libertar. Os nossos olhos, muitas vezes, curiosos para ver o que é impuro. Muitas vezes as nossas palavras, que são tão duras, mesquinhas, legalistas, rigoristas com relação ao outro. Desses pecados nós muitas vezes somos escravos e nós precisamos nos libertar. Então, meus amados irmãos e irmãs, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conheça Cristo e seremos livres. Uma vez eu preguei um retiro
de 3 dias sobre liberdade interior. Muitas e muitas vezes nós somos escravos aqui, no nosso coração, aqui na nossa mente. Nós vivemos aprisionados a determinadas realidades de pecado e não aprendemos ainda a ser livres interiormente. Peçamos a Deus a graça da liberdade interior. Senhor, concede-nos a graça de conhecer a Ti, que é a verdade, e nos faz livres, livres para amar, livres para sermos o que o Senhor sonhou para nós. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos esta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.